Agora, o ponto é que a gente está criando um modelo, ou melhor, os clubes e os MCOs, os multiclubes ownerships, estão se tornando cada vez mais rebuscados em relação ao passado, né? E, ao mesmo tempo, a gente está criando gaps muito grandes, não tanto nas principais ligas, mas certamente nos principais torneios continentais. Então, vamos pegar. Nos anos 90, quando a Parmalat tinha Peñarol, Boca Juniors, Palmeiras, Parma, Benfica, Videoton da Hungria, era um cenário. Eu lembro muito de um jogo Palmeiras e Juventude, na última rodada do primeiro turno do Brasileiro 95, que a gente passou a semana inteira dizendo que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, claro, e vai ser campeão do primeiro turno, porque é Parmalat contra Parmalat. Aí empatou o jogo, o campeão do turno foi o Cruzeiro. Não aconteceu a roubalheira, né? Mas você tem um dia pode ter uma final de Champions League no Manchester United e Lille, né? Digamos. E, por outro lado, você tem nessa distância cada vez maior de país para país nos torneios continentais. Quer dizer, como é que se pode imaginar que vai ter um torneio mais equilibrado num tempo em que a Inglaterra produz o maior conhecimento e dinheiro da Europa e a Romênia, que foi o último time campeão com jogadores locais apenas, em 86, não vai disputar nem o torneio. Isso está acontecendo na América do Sul também. E isso, o que você percebe que a indústria está preocupada com isso ou não? Ela está preocupada em regular os próprios campeonatos. A sensação que eu tenho, PVC, é que por exemplo, ao criar a Conference League, a UEFA aumentou ali, criou mais um layer para que estes clubes possam ser campeões continentais. A sensação que eu tenho é que ninguém está preocupado em falar agora teremos um clube da Romênia contra um clube inglês na final de Champions League. Mas sim dar a oportunidade que um clube da Romênia, ou o Olympiacos, que foi campeão da Conference League, ou disputando final com Fiorentina, que é um clube que nenhum deles chegaria numa Champions League, deu a opção e a oportunidade deles ganharem uma competição continental. Então, a minha sensação é que vamos manter tudo mais ou menos como está, mas vamos aumentar as chances e as possibilidades dos clubes serem campeões dentro dos seus tamanhos. E aí não é uma questão de privilegiar grandes contra pequenos, mas é saber que há diferenças entre grandes e pequenos. Né? Não dá para a gente, de novo, vou usar os exemplos no Brasil, não dá para esperar que o Flamengo gaste a mesma coisa que o Cuiabá, só porque o Cuiabá fatura 10%, 20% do Flamengo. A própria máquina do Flamengo já vai gerar muito dinheiro, você faz o que com esse dinheiro? Queima? Não. Então, o ideal é os tamanhos têm que ser equivalentes à sua força, que foram construídas ao longo de décadas, de anos. Então, a preocupação que se observa é manter a pirâmide, manter os clubes dentro das suas possibilidades, dar mais chances de eles conquistarem, mas ainda assim dentro das competições nacionais, que essa é uma discussão que é muito recorrente, manter uma quantidade de clubes tal que os grandes, de alguma forma, subsidiem os pequenos, quando um contrato de TV que distribuam de uma maneira mais equilibrada os recursos, que garantam que a Juventus jogue contra o Frosinone, sabe? Que faça com que o futebol, de alguma maneira, continue com a sua aura de distribuidor e de competidor global. Muito bem. Meus amigos, a gente vai... ainda eu quero insistir nesse tema a respeito do fair play financeiro, porque trazendo para o ambiente que está agora, a partir de agora, com Libra, Liga, todas as coisas que estão postas nesse momento no futebol brasileiro. Grafietti, você vê ambiente para isso? Ambiente não, porque, de novo, cada um, ainda mais que nós temos hoje 2 grupos separados, né, completamente separados, eu acho improvável que nós tenhamos aqui alguma coisa acontecendo no curto prazo. Se em algum momento eles voltarem a se conversar de uma maneira organizada para criar uma competição única, uma liga e tudo mais, isso certamente volta para uma discussão mais clara. Neste momento eu não vejo chance, até porque o que foi criado num grupo é diferente do que foi criado no outro, a expectativa de um grupo é diferente da expectativa do outro. Na Liga Forte União se espera muito mais equilíbrio, na Libra o equilíbrio existe mais com um certo respeito entre as diferenças. Então, assim, não vejo... Eu vejo necessário, cada vez mais necessário, à medida que o futebol vai ficando mais complexo, MCO, investidor, o Pedro do BH comprando o Cruzeiro,
enfim, briga de 777 com o Vasco, a gente colocando dinheiro, não sei se a Crefisa vai comprar um clube, aquela coisa toda. Neste ambiente mais conturbado, mais nervoso e complexo, é fundamental que a gente tenha regras mais claras e mais precisas para controlar a indústria. Seja via fair play financeiro, e seja uma coisa que ninguém fala no Brasil, que é o controle de novos acionistas. Né? Em todas as ligas, qualquer novo dono de clube passa por um escrutínio. Quem é esse dono? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Faz um depósito mínimo de garantia de pagamento de salário por um tempo. No Brasil, criou-se a lei da SAF e pronto, virou, entre aspas, terra de ninguém, porque você não controla quem está entrando, quem está colocando dinheiro, de onde vem esse dinheiro. Então, são aspectos legais que a gente não conseguiu tratar e não consegue tratar, e só vai aumentando a bola de neve. Né? A gente fala aqui como se fosse regulação e limite para, digamos assim, evitar que o clube que tem um investidor gaste muito, mas, na verdade, é uma proteção para o clube. O Vasco poderia, por exemplo, teria sido protegido se tivesse havido um processo de escrutínio sobre o dono e quem estava investindo no Vasco. Isso vale para todos os outros. Acho que o dono, por exemplo, do Atlético e do Cruzeiro são mais conhecidos, o capital é conhecido, qual é a fonte. Talvez faça menos sentido o escrutínio nesses casos, mas no caso do Vasco, por exemplo, teria sido pego se você tivesse... A Premier League está barrando a compra da 777 do Everton, que no final das contas, foi o que aconteceu. E o Everton, eu falei com um jornalista inglês aqui, que faz parte dos nossos grupos de jornalistas internacionais, que é super torcedor do Everton, ele estava feliz porque evitaram que o caso do Vasco acabou evitando que a 777 comprasse o clube dele. Então, seria uma proteção contra o investidor, como foi o dos Glazers no Manchester United, que entrou para fazer dívida no clube, né? E aí era legítimo, mas ele estava fazendo dívida do clube, comprometendo um clube que tinha uma geração de receita muito grande, para ele ficar fazendo dinheiro para ele. Então, eu acho que esse tipo de investidor abutre teria que ser pego num escrutínio. Gostei disso, investidor abutre. PVC, quem vai olhar por nós? Não, eu sei, mas eu ia bancar o advogado do diabo para lembrar casos como o do Glazer ou casos como o do Shinawatra, porque a Inglaterra tenta disciplinar hoje, e eu queria que você comentasse isso, porque eu posso estar comentando um exagero, mas durante um grande tempo foi o paraíso do picareta internacional, né? E assim, picareta internacional era o Abramovich, mas não era só o Abramovich. Então, uma série de clubes modestos do sul da Inglaterra, enfim, tem uma história longa. O Shinawatra é o maior exemplo, que era um cara ligado ao governo da Tailândia, que comprou o Everton, que botou ali o Robinho, o Elano, e começou a gastar. E o Manchester City não quebrou porque chegou o governo dos Emirados Árabes, o Sheikh Mansour, e comprou dele. E aí sim se transformou o Manchester City em uma potência internacional, em contraponto com o Manchester United, que foi o grande exemplo de organização do primeiro processo de Premier League, que depois dos Glazer, acho que até sobreviveu aos primeiros 10 anos do Glazer, porque tinha a organização do Ferguson. E depois o Ferguson faz 12 anos que não ganha nada, não ganha o campeonato. Então, assim, também tem essa relação, mesmo na Inglaterra, onde se cuida muito, você não vai estar imune a uma doença desse tipo. Você pode diminuir o risco dessa doença chegar, tipo fazer exame anualmente, semestralmente. Eu acho que aqui tem 2 pontos para você. O primeiro, a Inglaterra tinha, até bem pouco tempo atrás, uma enorme flexibilidade com o dinheiro que vinha de fora, para qualquer indústria. Então, se você esquentava o dinheiro, não importa a origem. Então, você trouxe o dinheiro, aplicou na Inglaterra, está declarando que trouxe 5 bilhões de libras, então está tudo bem, agora, a partir de agora ele é um dinheiro limpo, segue sua vida. Então, era uma certa festa, né? Então, o futebol acabou recebendo parte deste dinheiro lá atrás. E eu acho que com a recorrência de casos como esse que você conta do Manchester City, e que acontece em tantos outros, se a gente for pegar o Reading, por exemplo, é um caso que passa por isso, o Bolton. Então, exato. Agora quase foi comprado por um investidor brasileiro. Sim. Exato. E aí, se você pegar o Charlton, enfim, especialmente na Championship inglesa, é quase que o inferno. É a antessala do paraíso, mas vira um inferno, porque todo mundo gasta, e o cara desiste da brincadeira e o clube quebra. Por isso que eu acho que a Premier League foi criando e desenvolvendo melhor esse processo de controle dos novos donos.
a ponto de a primeira tentativa do PIF de comprar o Newcastle tenha sido barrada lá atrás, não pela questão financeira, mas por questões humanitárias e tudo mais, enfim, direitos humanos, eu sei o quê. Depois passou, mas barrou uma primeira vez, barrou o Everton agora, o Everton foi comprado agora, não lembro, mas acabou de ser comprado formalmente por alguém que tem um outro time, acho que foi o Friedkin da Roma, se não me engano, que comprou o Everton. Então, mas é alguém que já é do mercado, sabe-se de onde vem o dinheiro, enfim, já tem outro clube. Então, essas regras, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Eu acho que elas continuarão evoluindo à medida que isso preserva o futebol. Eu gostaria de ver essas regras evoluindo todas no Brasil, mas eu acho que a gente está ainda muito longe de qualquer coisa nesse sentido.